Sim, força sempre, salvação sangue de Jesus, a poder, sim, veio ao pecador, e aceita o dom de Jesus. Meu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder, todas as manchas que podes tirar, seu sangue tem esse poder. A poder, sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem esse poder. A poder, sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Amém. Neste momento, em comemoração ao 13º sábado, nós teremos a participação do Ministério das Crianças. Hoje é o dia para ajudar o nosso próprio país. O mundo inteiro colocou a mão no bolso e abriu o coração, porque queremos o melhor para nossas crianças e para a igreja. Não podemos esquecer dos projetos na Bolívia. Temos que construir igrejas em La Paz, El Alto, Cochabamba e a Trindade. Verdade, e os projetos desse trimestre para o Brasil foram para a nova igreja em Ribeirão Preto, outra em Brandovsk, no interior de São Paulo, e mais uma nova igreja em Mauá e em Santos. Juntos podemos ajudar e ver os milagres acontecerem. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, igreja. Nesse momento, em homenagem à Bolívia, eles irão apresentar uma música, um louvor em espanhol. Ela é muito conhecida em português, então aqueles que souberem e quiserem acompanhar. Tu eres Dios el Criador, Señor del imposible de Israel. Mas só te devo perguntar, que milagros que jamás sucederam. Leis aos que encuentras por nada me faltará. Enséñame porque el valle de las sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, ten fe y ese milagro no llegue jamás. Te imploro un milagro, aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Tú eres Dios el Criador, Señor del imposible Rey de Israel. Mas yo te debo preguntar, pedí milagros que jamás sucedieron. Lees a los que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame porque
camisetas verde e amarela, queremos dizer que nosso coração bate forte pelo Brasil. O verde representa a esperança que nos move para pregarmos e em breve vermos Jesus voltar. E o amarelo demonstra as riquezas do céu e as lindas casas que Jesus está preparando para nós. Como mesmo ir para o céu? Quero ter a palavra do Senhor no coração. A lição que marcou minha vida foi a pesca maravilhosa. Deus sabe sempre o que mais necessito. O Senhor era com José. Eu quero que Ele seja comigo também. Quero sempre andar com Ele. Com Cristo sempre. E amá-lo. Agora eles vão apresentar um louvor em homenagem ao Brasil. Amém. Igreja, aqueles que puderem, se ajoelhem. Iremos orar ao nosso glorioso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por estar conosco mais um dia. Muito obrigado porque estamos aqui para glorificar e honrar o teu nome.
Senhor, muito obrigado porque essas crianças vieram aqui para mostrar o quão forte é o mundo que você criou e o quão belo ele é. Senhor, eu peço que cuide daqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam estar aqui hoje e aqueles que estão em viagem para resolver os seus próprios problemas. Ajude-os. Ajude aqueles que não têm casa, que não têm comida para poder se alimentar ou alimentar os próprios filhos. Eu sei que o Senhor é grande e faz o que queres, mas você nunca faz somente o que queres, faz o que é melhor para nós. Eu agradeço a Ti por isso, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que Deus abençoe as nossas crianças, o futuro da nossa igreja. Chegamos ao final de mais um trimestre e entraremos no 4º trimestre do ano. E como sempre, teremos um novo guia de estudo da Escola Sabatina. Nós vamos estudar vida, morte e eternidade. Tema que vai apresentar a nós a visão bíblica sobre a morte de maneira profunda e didática. Sem dúvida alguma, esse novo assunto vai nos inspirar e vai nos motivar na vida cristã. Bonita capa, né? Desejamos a todos vocês e famílias aqui representadas um feliz sábado e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Continue conosco. Na segunda hora que se segue, teremos o culto divino. Antes de darmos início ao culto, o Alessandrei vai passar os comunicados para toda a igreja. Eu quero agradecer a Deus por ter essa igreja, a igreja na qual o tesouro mais cobiçado da minha vida se batizou aqui, chama Pamela. Obrigado. Em nome da igreja, eu quero agradecer a vocês por estarmos aqui. Chegamos 7 anos. Eu quero deixar bem claro, irmãos, que essa igreja é a igreja de milagre. Você quer frequentar uma igreja de milagre? É a igreja de Jardim Prudência. Você quer frequentar uma igreja de bênção? É a igreja de Jardim Prudência. Sabe por quê? Porque essa igreja não era para estar aqui. Dos desbravadores que começamos essa igreja, tem a minha família, a família do Arnaldo, a família do Wagner Miranda, a irmã Alcida, a Dalva, certo? É só esses que restaram, né? Dos desbravadores, né? Dos pioneiros, né? Alguns foram transferidos, foram para outra igreja, outros, né, infelizmente não quiseram mais seguir aqui por algum motivo, né? Mas eu agradeço. Como primeiro ancião, eu quero agradecer a cada líder e a cada grupo que está com os líderes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os anciões pelo trabalho dentro da igreja e por estarmos de uma forma falando a mesma língua. Quero agradecer o Edson pelo trabalho missionário que ele tem feito, graças a Deus. Eu quero agradecer o Alessandrei e a esposa pelo lares, né, de famílias, né? Quero agradecer especialmente a nossa secretária e diretora de música, parabéns, que você continue. Eu quero agradecer o Wagner, obrigado por você ser o diácono-chefe, sabe? A irmã Lúcia, obrigado pela senhora ser a diaconisa, chefe. Quero agradecer a Celinha, pela ela ser aqui a diretora, né, do Ministério da Mulher. A sua filha Paula, pelo diretor dos jovens. Quero agradecer a minha esposa por estar na direção das crianças, né? Às vezes eu fico, né, ajudando ela, essa semana mesmo, até meia-noite, ela lá lutando, né? Quero agradecer, sabe, a recepção, né? A Josinete por estar ali, desbravando ali, né? A Clailde, quero agradecer a Clailde, sabe? Mas quem é? A Maurina, eu quero agradecer a Maurina que tem feito aqui, sabe? Que Deus continue abençoando ela. A tesoureira aqui, sabe? Cadê ela? A tesoureira que está feito um milagre com a Fátima. Gente, se nós chegamos até aqui,
é porque Deus está na direção dessa igreja. Eu, como primeiro ancião, eu gostaria que, quando nós tivéssemos falado da nossa igreja, vamos falar que eu não gosto de chegar aqui, a igreja não vai, não, a igreja vai porque ela é de Deus, ela não é nossa, a igreja é de Deus. Amém. E se ela está aqui, a gente tem que parar. A igreja nós não vamos conseguir, nós já conseguimos. Amém. Tá? Quero agradecer a França por ter dado uma força, tem dado. A França não queria ficar aqui, mas eu sou lá do Brooklyn. Aqui é a igreja de milagre, aqui é a igreja de bênção. Eu quero agradecer a todos. Eu quero chamar aqui na frente, não para exaltar. Arnaldo e a Fátima, vem aqui, por favor. Tem que vir. Eu sei que não torceu, não. Gente, não é exaltando a Fátima e o Arnaldo. Vocês precisavam ver essa igreja como elas estavam. Eu não faria, e vou falar aqui em nome da igreja, nenhum de nós faríamos que o Arnaldo e a Fátima fez. Tá? Não faria, Arnaldo, eu estou falando sinceramente. Tá? Não faria. Irmão, quando ele abriu essa porta aqui, isso aqui tinha entulho, quase na metade. Entendeu? E graças a Deus, nós estamos aqui e vamos ficar. E vamos ficar. E outra coisa, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Aprenda uma coisa, pastor vem e vai embora. Nós já estamos no 6º pastor e nós estamos aqui e vamos permanecer. Mas eu gostaria de falar para vocês, a cada líder, a cada departamento, vamos pôr em primeiro lugar na nossa vida, no nosso departamento, Deus, Cristo. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. Arnaldo, Fátima, muito obrigado. Eu acho que agora eu estou competindo com vocês em prol dessa igreja, tá? Vocês podem amar essa igreja, mas mais do que eu não. Nós só queremos dizer que nós não estivemos sozinhos nessa caminhada. Nosso Pai Celestial esteve adiante, à frente, todos os momentos. É uma história muito incrível. As pessoas que chegaram depois não conhecem nem um terço, né, da história. Mas a Fátima aqui, ela pode contar assim, 2 palavrinhas, uma frase só. Fátima, fala aí. Fala, Fátima. Só o milagre de Deus, porque a gente humanamente não via futuro aqui para nós. E teve um dia que eu falei para Deus que se até sexta-feira ele me desse um sinal que eu era para mim continuar, eu ia desistir. Porque foi muita coisa contra, muita dificuldade. Porque a gente não trabalha para Deus, né? O inimigo está ali atrapalhando, dando trabalho. Mas aí Deus mandou um sinal na sexta-feira. E eu falei, Senhor, então é aqui mesmo, vamos continuar. Estamos até hoje e continuaremos. Eu peço que os irmãos orem para a nossa igreja. Nós estamos em fase de negociação. Está difícil, o dono aqui quer muito dinheiro. E nós precisamos que vocês orem, tá? Porque é o momento da gente se apegar a Deus. E eu tenho certeza que se Deus trouxe a gente até aqui, Ele não vai nos desamparar. Amém. Ele tem um plano aqui e nós não vamos desistir. A gente lembra quando o povo de Israel levantava acampamento, não é? Ficava um tempo, um período naquele lugar, depois ele ordenava que o povo mudasse para outro. Então Deus ainda não deu a ordem para a gente levantar acampamento de outro lugar. Vamos continuar aqui orando junto, e todos aqueles que quiserem seguir nesse caminho junto conosco estará bem acolhido. Eu esqueci de comentar o nosso querido irmão Humberto e a família na direção dos desbravadores e dos aventureiros. Irmãos, a batalha não é nossa, é de Deus. Nós já vencemos, porque Ele venceu por nós. Então eu gostaria que, se você quer falar alguma coisa bem, ore por ela, clame por ela, mas não pega o microfone para falar, não vamos ficar difícil, tá? Se essa igreja está aqui hoje, é milagre. É milagre. Então ela vai continuar, porque a direção dessa igreja é Cristo. Então, e outra coisa, tenha paciência. Nós estamos lidando com um ser humano com personalidade diferente, às vezes até com caráter diferente, mas se somos igreja é porque você e nós estamos aqui. Só mais uma palavrinha. Se fosse fácil, Deus não teria chamado você para estar aqui, tá bom? Amém. Agora, eu quero... Vem aqui, vai embora não. Arnaldo e Fátima vão fazer uma oração em conjunto aqui pela nossa igreja, mas de joelho, tá? Por favor. Senhor nosso Deus,
Hoje nós estamos em festa por este lugar. E o Senhor sabe quantas vezes eu passei aqui em frente e eu parava e orava. O Senhor, é muito difícil, mas o Senhor pode nos dar essa bênção. E nós pedimos a Deus Altíssimo que essa luz nunca venha se apagar nesse lugar. Que muitas pessoas possam ser alcançadas e vir a estar aqui conosco, Senhor, se preparando para a tua volta. Só tenho a agradecer tantas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, confirmando tudo que já foi falado aqui, da tua proteção, da tua guia, do compromisso que nós assumimos aqui diante do Senhor. E o Senhor sempre nos ajudou, nós estamos muito felizes porque está se completando 7 anos, Senhor. 7 anos de lutas, mas também 7 anos de muita alegria, porque estamos servindo um Deus maravilhoso que é o Senhor. Continue, ó Pai, dá-nos força, dá-nos vigor físico, saúde, determinação e, sobretudo, coragem para continuarmos até que o Senhor venha. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até aqui nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Amém. Muito obrigado, irmãos. Bom, como estamos em festa, né? Então, festa tem que ter presente, né? Tem que ter presente? Opa! A festa tem presente. Então, eu gostaria de convidar aqui na frente a nossa querida amiga Camille, para ela receber um presente em nome de todos que vêm pela primeira vez na igreja. Camille, o presente é seu. A Camille vai escolher um desses presentes. Aqui são livros, né, que a nossa igreja oferta todos os anos. Muito bem. Tira uma foto aí, Camille. Vem aqui tirar uma foto com o tio. Dá um aceno para a Camille. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Camille. Deus abençoe. E agora eu vou chamar aqui a Rosa, que ela vai falar do livro do ano de 2023. O ano 2023 vai ser esse livro aqui, ó. Nós vamos distribuir. O Grande Conflito. Mostra os outros aí, ó, dos outros anos anteriores, tá vendo? Mas o ano que vem vai ser esse aqui, ó. Um grande livro. Quem quer ganhar? Explica para eles como que eles vão ganhar. Esse aqui, eu estou muito animada, porque O Grande Conflito é um livro sensacional, a gente sabe disso. Eu estive na associação essa semana. A gente já ganhou uma caixa desses livros, nossa igreja já ganhou uma caixa desses livros. Cada livro desse custa R$1,50. Para o tamanho do livro e para o conteúdo dele, não é nada, né, gente? É uma ninharia perto da bênção que é ter esse livro nas mãos. Então eu gostaria de pedir para vocês que nos ajudassem a comprar mais caixas desse livro, doando um livro, uma caixa de livro, aquilo que vocês puderem, né? Vocês colocam o dinheiro nas salvas e eu me comprometo a ir na associação e trazer os livros para a gente distribuir. A gente vai distribuir dia 2 de novembro, né, Edson? 2 de novembro. Dia 2 de novembro a gente vai distribuir os livros. Eu queria que a gente tivesse pelo menos umas 6 caixas desse livro. Amém. Esse livro é muito importante mesmo. Então, vamos ajudar a igreja que a gente possa distribuir esses livros, que a gente possa levar a esperança que está aqui dentro para as pessoas lá fora conhecerem a Jesus. Ok? Muito bem. Então, no dia 2 de novembro, nós vamos fazer um projeto Bálsamo. O projeto Bálsamo é a distribuição dos livros, não só desse Grande Conflito, mas de todos os livros que a gente tem, lá no cemitério de Campo Grande. Todo ano a gente faz. Então, esse ano não vai ser diferente, né? Então, a gente está aqui conclamando a igreja para que nesse dia, de manhã, a gente vá para lá para poder distribuir, porque realmente a mensagem é extraordinária. Imagina as pessoas, quantas pessoas já se converteram por meio dos livros, não é verdade? Então, que Deus abençoe, que a gente seja generoso nas nossas ofertas para o livro, para a gente ter distribuição bastante, tá bom?
Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor, vamos entoar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser prontos para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder, que outros vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor, vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Hoje, cada manhã o Senhor nos presenteia com tantas bênçãos. Obrigado por esse sábado, por esse dia lindo, pela oportunidade de estarmos, por podermos ouvir e te louvar aqui neste tempo. Pedimos que o Senhor permaneça conosco neste culto, nos perdoando, nos instruindo, nos ensinando, e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito e cheios de vontade de falar de Ti. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Queremos agradecer aqui a cada família, a cada pessoa, seu coração cheio de Espírito Santo, doar os seus dízimos e suas ofertas. Também sabemos que teve pessoas aqui que nesse momento não puderam doar, mas o Senhor conhece a vida de cada um, conhece a necessidade de cada um, e que na próxima vez eles doam também de todo o coração. Fique conosco na segunda hora, que é o culto divino, para nosso aprendizamento da palavra de Deus. A bênção que te pedimos hoje sempre em nome de Jesus Cristo. Pronto. Bom sábado a todos. Bom sábado. Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Como o nosso irmão comentou agora há pouco, é a segunda vez que nós estamos aqui em família. Eu, minha esposa e nossos 2 filhos. E estamos felizes de estar aqui com os irmãos. Gostamos muito dessa igreja, uma igreja muito acolhedora. E recebemos o convite do nosso irmão Humberto, nosso amigo, para estarmos aqui mais uma vez. Ele disse que ele não poderia estar, mas disse que seríamos muito bem recebidos da mesma forma, né? Assim como se estivessem aqui. E eu agradeço aos irmãos por esse convite. Vamos iniciar a nossa mensagem e eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui já tiveram sede? Passou sede já? Quanto tempo sem tomar água? Um dia, talvez? Não, né? Um dia? 2 dias? Alguém aqui já passou 2 dias sem tomar água? 2 dias? Eu acho que não, hein? Quanto tempo será que dá para ficar sem tomar água, irmãos? Quanto tempo o ser humano aguenta? Alguns dizem em torno de 3 a 5 dias. No máximo 5 dias. Mas a gente não precisa chegar a 3 dias para começar a sentir a falta da água, né? Às vezes algumas horas a garganta já começa a ficar seca, a boca fica seca. O que mais que acontece? A desidratação começa a acontecer, primeiro de forma leve, depois moderada, depois um pouco mais grave. E aí você começa a tirar água de alguns lugares para alguns outros órgãos que são mais essenciais e precisam de água. O nosso cérebro consome muita água. E seu corpo começa a tirar de alguns lugares, começa a tirar do intestino, principalmente,
intestino grosso armazena bastante água ali, você vai ressecando as fezes e vai tirando essa água para usar, a urina fica mais concentrada, você para de jogar a urina em excesso também, e seu corpo tenta de alguma forma poupar essa água. Por quê, irmãos? Porque a água é vida, não é assim? O nosso corpo ele é composto de água em quase sua totalidade, cerca de 70% a 80% do corpo é de água, é muita coisa, né? E a água ela representa vida. Nós hoje conseguimos olhar para isso, dessa forma de olhar para a água, mas isso já é assim desde que a humanidade existe. Onde você tem água, você tem vida. Você olha para uma terra, uma propriedade que não tem água, como é que é essa propriedade? Seca, árida, difícil de plantar. Aonde você traz a água, você consegue plantar, você consegue ter vida, você consegue criar, você consegue produzir. E Jesus, ele, enquanto esteve aqui na terra, ele se apropriava muito de temas importantes para poder ilustrar alguma coisa importante. Então ele faz ilustrações, ele é o mestre das parábolas, não é isso? Ele pega algo que era do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é importante para nós, e traz um tema espiritual através de algo que é da nossa vida, da nossa rotina. Então ele usou o pão, o vinho, ele usou a ovelha, o pastor, ele usou, falando da sua volta, de uma gestante, como que seriam os sinais da volta de Cristo. Ele a todo momento procurava usar ilustrações para que nós pudéssemos compreender um pouco mais. E a água também não poderia ficar de fora. Nós vamos ler o verso de hoje, que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler o verso inicial, está no verso 13 e 14. Os irmãos estão com Bíblia? Sim? Nós vamos usar bastante, tá, irmãos? Peço que você mantenha a Bíblia aberta nesse capítulo 4 de João. Nós temos duas histórias bem próximas aqui, que são exclusivas do Evangelho de João, que é do capítulo 3 de João, que você encontra Jesus conversando com Nicodemos, e nós temos aqui no capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essas duas histórias você só vai encontrar aqui no Evangelho de João, ela não se repete nos outros evangelhos. O verso que eu pedi para os irmãos destacarem agora, então, no verso 13, diz assim: Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Amém? Por isso o título do sermão de hoje e a música que nós cantamos agora há pouco é Água da Vida. A mulher samaritana, irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa história, certo? Já? Quem aqui nunca ouviu falar da história da mulher samaritana? Levanta a mão, talvez tenha algum visitante. Não? Quem nunca ouviu? Alguém? Uma história muito famosa. Eu cresci nessa igreja, tenho 32 anos, eu já ouvi essa história não sei quantas vezes. Desde pequenininho você ouve lá na escolinha, você vai crescendo, passando nas lições. Sempre ouvi essa história, conhecia a história, saberia falar um pouco sobre ela, mas é recentemente que essa história me impactou de uma forma bem diferente. É bem recente, há uns 3 meses atrás, que eu consegui olhar para essa história com um ar totalmente diferente. E foi depois de ter esse novo sentimento de olhar para essa história que eu orei para Deus e disse que o próximo sermão que eu fosse pregar, eu queria pregar sobre essa história. E não demorou muito, o irmão Humberto fez um convite para que eu pregasse sobre essa mensagem. E por que essa mensagem me impactou e me emocionou, irmãos? Pela atualidade dessa mensagem. Olhando para esses relatos bíblicos, a gente tem que entender que eles não são só para aquela época, eles são para nós. São lições que Cristo deixou para mim e para você. O que eu posso extrair dessa história? Por que essa história me pareceu tão atual? E é isso que a gente vai entender nesse momento. O porquê falarmos sobre esse relato tão impactante.
E eu vou começar então a leitura com os irmãos. Peço para os irmãos que já estão com a Bíblia aberta, aí no capítulo 4 de João. Vamos para o verso 1, certo? Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Essa é a primeira parte, só para mostrar que Jesus parecia que estava sempre fazendo um jogo de gato e rato com os fariseus. Lembram disso? Os judeus, os fariseus, queriam sempre pegar Jesus, de alguma forma, com palavras ou até tentar prendê-lo já em algumas situações. Mas Jesus ia se desviando porque ele dizia que não tinha chegado a hora. Tinha a hora para ser pego. Ele ainda tinha muito a fazer. Então ele ficava viajando de algum lugar para o outro. Às vezes não ia para um devido lugar que tinha muita gente, onde ele sabia que poderia haver mais confusão. E Jesus ia, na sua sabedoria divina, conduzindo para chamar a atenção, mas não tanto assim, até chegar o momento correto. Continuando o texto. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho teve que passar por Samaria. Não sei quantos aqui já viram o mapa dessa região. Você imagina assim, vamos imaginar agora. Imagine uma faixa estreita de terra, comprida assim, de cima a baixo. Você tem numa parte mais abaixo ali a região da Judeia. Você tem depois, um pouquinho mais acima, a região da Samaria. E um pouquinho mais acima, a região da Galileia. Certo? Se eu estou aqui embaixo na Judeia e eu quero ir para a Galileia, tem algo no caminho, não tem? O que tem no caminho? Samaria. Só tem um problema. Qual é o problema? Os judeus e os samaritanos não se gostam, não se bicam, como a gente diz. Não é? E aqui o texto diz: Jesus teve que passar por Samaria. Nós sabemos hoje, irmãos, que naquela época eles tinham basicamente dois caminhos. Um mais curto e um mais longo. O mais curto era passar por Samaria. Mas tinha como dar uma desviada, indo mais à beira do Jordão, andando um pouco mais, era possível desviar um pouco ali dos samaritanos. Jesus já percorreu, nas histórias, nos relatos que nós temos, ele percorreu os dois caminhos. Lembra quando ele era criança, com a família dele, saiu para ir para Jerusalém, para ir para o templo? Você lembra desse relato? Jesus até se perdeu, ficou para trás. Eles seguiam nesse caminho tradicional, desviando. Mas Jesus, já que é adulto, Jesus resolve passar pelo caminho mais curto, que era o caminho que passava por Samaria. E isso tudo, irmãos, não foi de forma desproposital. Jesus, ele tinha uma intencionalidade em tudo que ele fazia. Cada palavra que ele dizia, cada ato que ele cometia, ele sempre já tinha algo em mente. Ele sempre usava isso para ensinar algo para os seus discípulos e, consequentemente, para nós. O texto continua dizendo assim: chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, Jesus também cansa, irmãos? Cansava? Cansava, né? 100% Deus e 100% homem, só para a gente lembrar disso. Jesus ficava cansado, com sono, triste, não é isso? Alegre, comia, bebia. Imagine só, irmãos, a gente olha hoje para essa história aqui, às vezes passa batido algumas coisas. Eu quero que você imagine uma viagem a pé. A gente não está acostumado a fazer isso, né? Alguém que já viajou a pé? Já? Qual foi a quantidade de quilômetros que você chegou a caminhar? A gente foi para Juquitiba com os desbravadores. A gente saiu daqui da região de Buguaçu, a gente andou mata dentro. Quantos quilômetros, você sabe? Mais ou menos uns 40 quilômetros. Trilha do Índio, a gente andou com os desbravadores, né? É bem diferente, né? Dia de carro, né, irmão? É diferente. Cansa. Bastante. O vinho foi um pouquinho mais curto, ele era pequeno e tinha o meu outro irmão que está em casa. Fomos aqui até uma casa de alguns irmãos, ele veio lá do lado de Santo
Quantos quilômetros? Uns 20? Quantos quilômetros vocês acham que era esse percurso aqui de Jesus? O mais curto que ele escolheu? 120. 120 quilômetros. Cerca de 2, 3 dias andando bem. 2, 3 dias de caminhada andando bem. É a média aí de 4 quilômetros por hora você caminhando. Então é um passo rápido. Quem aqui já andou na esteira sabe, né? 4,5 é um passo um pouco rápido. E Jesus seguiu por esse percurso. Só que o irmão aqui falou que caminhou no meio de uma mata, não é isso? Nós sabemos que nesse trajeto aqui de Jesus era uma região um pouco mais árida, não é isso? Um sol um pouco mais escaldante. E você vê, e eu estou falando isso para que os irmãos imaginem o contexto. Jesus cansado, como o texto diz que ele estava cansado, com calor, com sede, e como a gente vai ver mais à frente, também com fome. E Jesus nesse momento então, depois dessa caminhada, se achegou junto a um poço por volta do meio-dia, igual a gente está agora, por volta do meio-dia, o horário mais quente do dia. E o texto continua dizendo, pouquinho tempo depois, ou seja, não saiu muito ali do meio-dia, uma mulher samaritana veio tirar água do poço. E Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água para beber. Ele então pede um pouco de água para a mulher. E o texto diz, naquele momento, ele estava sozinho. Porque o texto diz, olha, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Não só Jesus, mas os seus discípulos também estavam com fome, com sede. E Jesus tinha ficado ali sozinho. Será que também foi de forma desproposital ou não, irmãos? Tudo pensado, tudo calculado. Ele queria estar a só com aquela mulher. Ele precisava conversar a sós com aquela mulher. Aquela mulher que ele já sabia que não estaria acompanhada também de ninguém, de nenhuma outra mulher. Então Jesus não estava com seus discípulos e aquela mulher também estava sozinha. O que não era comum naquela época. As mulheres andavam, como a gente pode dizer assim, em bando. Não é? Por quê? Imagina aquela época cheia de preconceitos, de dificuldades, de diferenças entre homens e mulheres. As mulheres saíam para pegar água do poço sempre pela manhã ou no finalzinho da tarde. Sempre juntas, mais seguro, sem contato com homem algum. Elas iam àquele local retirar água do poço. Mas Jesus sabia o momento em que ele encontraria aquela mulher sozinha. Deixa eu ver aqui. Você está chamando aqui. Tira a minha atenção. Certo. A mulher ficou, o texto diz assim, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. O próprio texto está dizendo para a gente aqui dessa desavença que existia entre os judeus e os samaritanos. E ela disse para Jesus, você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, certo? Disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Irmãos, aqui Jesus estava prestes a quebrar duas barreiras. Primeira, como ela destacou aqui, mulher e samaritana. Um homem não podia se dirigir a uma mulher. Ele não poderia simplesmente falar com ela, mesmo se ela fosse uma judia. E ela disse para Jesus, para esse homem, né? Para ela era um homem qualquer, um andarilho que estava ali. E ela disse para o homem que está na frente dela, como você pode pedir água para mim? Você é homem, você com certeza é judeu, que eu estou vendo pela sua roupa, pelo jeito de falar, eu sei que você não é daqui, você é um judeu. Eles se conheciam só de olhar e sabiam, fulano é samaritano e fulano é judeu. Se eles estivessem indo por um caminho e fossem cruzar, eles já se desviavam. E ela fala para Jesus, você, sendo um homem e judeu, me pede água? Tem alguma coisa estranha. E Jesus começa a quebrar essas duas barreiras daqui para frente, irmãos. Por que os samaritanos não se davam bem com os judeus? Alguém sabe dizer?
Essa rixa vem de onde? Muito bem, aqui ó. Isso, vamos então recapitular. É muito importante entender de onde vem isso. Isso não era daquele dia apenas, de pouco tempo, vem de muito tempo antes. Lembram que existia um reino de Israel que Davi expandiu, depois veio Salomão com grande sucesso, também expandiu o reino, mas a certo momento Salomão morre. O que acontece quando Salomão morre? O reino foi dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. E essas tribos passaram a viver, às vezes até brigando um com os outros, vivendo de forma separada. Nós tínhamos ali o reino do norte, com Samaria como capital, e o reino do sul, tínhamos ali Jerusalém. Esses 2 reinos viviam em briga já, em conflitos. E nós tivemos 2 cativeiros, o cativeiro do reino do norte e o cativeiro do sul. Do norte pelos assírios e do sul pelos babilônicos. Os assírios que vieram primeiro levaram cativos os povos, as tribos ali do reino do norte, só que eles não levaram todos. A tradição samaritana diz que os que ficaram ali, que depois se tornou o povo samaritano, foram os remanescentes que não foram para esse cativeiro. E além desse povo de Deus que estava ali nessa região ser levado cativo, e alguns terem ficado, os assírios trouxeram outros povos para viver nessa região. O que vocês acham que aconteceu? Povos pagãos. Teve uma grande influência sobre aquele povo judeu que vivia ali. E eles se misturaram. Em várias diferenças religiosas começaram a surgir entre judeus e samaritanos. Depois o povo da Judéia, do sul, voltam do cativeiro babilônico e encontram agora ali aquele remanescente samaritano, e eles veem essas diferenças e ali surge então a rixa. Porque para o judeu, o samaritano era totalmente impuro. Não podia tocar no samaritano, não podia conversar com o samaritano. Se o samaritano tocasse em algo, ele não podia tocar naquilo que o samaritano tocou. Eles olharam para os samaritanos como totalmente separados do povo de Deus. E isso seguiu durante um grande período de tempo. Os samaritanos, só por curiosidade, eles eram um povo de mais de 1 milhão de pessoas. Mas no período turco-otomano, eles foram dizimados, chegando a sabe quantos? 100. De mais de 1 milhão, chegaram a apenas 100. O Império Turco-Otomano durou de 1517 a 1917. E hoje os samaritanos ainda existem, vocês sabem? Já viram os samaritanos? Tem vídeos na internet, você pode olhar. Eles ainda continuam seguindo lá os sacrifícios e tudo. E hoje eles giram em torno de 850 pessoas. Bem pequeno, né? Uma comunidade pequena que tem crescido agora nos últimos dias. E a desavença já não é mais a mesma. Hoje os filhos dos samaritanos estudam nas escolas de Israel. Os jovens samaritanos servem ao exército de Israel. E as coisas mudaram um pouco. Mas naquela época a rixa ainda existia. E Jesus se dispõe a quebrar um paradigma. Se dispõe a quebrar uma barreira. Conversar com uma mulher e uma mulher samaritana. E no texto, voltando aí na sua Bíblia, Jesus respondeu o que para essa mulher que estava então impressionada? Ele falou assim: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água. Qual é esse presente, irmãos? Olha que interessante. Esse é o ponto aqui da mensagem. Jesus disse claramente para ela: eu vim trazer para você um presente. Ele foi ali só por causa dessa mulher, para entregar para ela um presente. Entregar para ela uma nova esperança. Para uma mulher que vivia totalmente sem esperança. Uma mulher que vivia a par da sociedade.
Não só dos judeus, mas dos próprios samaritanos. E nós vamos ver por quê. Você consegue entender, irmãos, o tamanho desse presente? O tamanho da graça que Jesus foi ali para dar, como o nome diz, de graça para essa mulher? Jesus, então, além de dar esse presente para essa mulher, nos transmite também uma grande lição. É neste momento que Jesus faz pela primeira vez uma declaração pública de quem Ele era. Ele começou a falar aqui: se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir, e eu te daria. Quem Jesus estava querendo que ela soubesse que Ele era? O Messias. Os samaritanos também acreditavam no Messias. Eles aguardavam o Messias. Jesus estava querendo dizer para ela, e vai dizer mais claramente agora: eu sou o Messias. Jesus, vivendo no meio dos judeus, falando com fariseus, falando com o povo dele, ele demorou bastante para dizer quem ele era. E ele, num trajeto, num percurso, passando por Samaria, escolhe essa mulher para dar um presente. A primeira pessoa a ouvir claramente que Jesus era o Messias. É ou não é um presentão? Com certeza. Eu separei um texto da nossa irmã Ellen White, que está em Desejado de Todas as Nações, página 126. Olha o que ela diz: a permanência de Jesus em Samaria destinava-se a ser uma bênção para os discípulos, ainda sob a influência do fanatismo judaico. Julgavam que, para serem leais à nação, era preciso que nutrissem inimizade contra os samaritanos. Admiravam-se da conduta de Jesus. Não se podiam recusar a seguir-lhe o exemplo. E durante os 2 dias passados em Samaria, a fidelidade para com ele lhes manteve em sujeição os preconceitos. Ela está falando para a gente aqui, olha, os discípulos que estavam com Jesus, a Bíblia deixa para a gente claro que não foi fácil para eles. Não foi fácil para eles se sujeitarem e deixarem o preconceito de lado. Eles eram judeus, acostumados a rejeitar os samaritanos. E aqui ela diz para a gente que eles se sujeitaram e deixaram o preconceito de lado naqueles 2 dias, porque também se sujeitavam a Jesus. Se sujeitar a Jesus é o caminho para deixar de lado os preconceitos. E que preconceitos, né, irmãos? Quem são hoje, irmãos, os excluídos da nossa sociedade? Sim. Sim. Mais unidos à nossa igreja. Porque às vezes a gente passa na rua, a gente pode ver um casal de lésbicos, um casal de gays, a gente olha pro outro e passa reto. Às vezes até desvia. Faz a maior comunhão, vai desviar. Sem falar prosseguindo na nariz e abre com uma de olho. Perfeito. Deu um exemplo. Nós temos preconceitos, irmãos. Enquanto você não identificar os seus preconceitos, os meus preconceitos, eles não vão deixar de existir. Jesus está aqui usando o que ele tinha na época. Eu contei todo esse contexto para os irmãos entenderem que Jesus usou o que ele tinha na época para quebrar preconceitos. Usou ou não? Vamos lembrar de alguns exemplos? Esse da mulher samaritana é o de hoje, mas tem mais. O que mais? Zaqueu, cobrador de impostos. Como o cobrador de impostos era visto naquela época? Traidor da pátria. Cuspiam os cobradores de impostos. Ele traía os judeus para cobrar imposto do povo dele para dar para os romanos. Um povo que vivia ali era sugado pelos romanos. E Jesus vai lá e vai comer na onde? Na casa de Zaqueu. O que mais? Os próprios discípulos. Jesus chamou quem, irmãos, para impactar? Ele chamou um zelote, que era uma pessoa que hoje seria uma pessoa rebelde, que faz rebelião, que quebra as coisas. Esse era o zelote. Eles eram os rebeldes, eles queriam tomar o poder de Roma. E Jesus vai lá e chama um zelote para ser discípulo. O que mais? Ele chama Mateus, um cobrador de impostos. Ele vai comer com Mateus, na casa de Mateus. Os fariseus vão lá questioná-lo: mas como é que você pode estar comendo com pecadores?
que mais, irmãos? Chamou humildes, os pescadores, pessoas que não tinham recurso algum. Teve um episódio em que Deus teve que enviar uma visão para Pedro, né? Ele considerar aquele que ia visitar. Sim, não julgue impuro o que Deus considerou puro, né? E não estava falando de comida, estava falando de pessoas. Não entendi. Sim. Jesus, irmãos, falou com todo tipo de gente que você possa pensar. Ele usou o que ele tinha de recurso para ensinar para mim e para você que preconceito não cabe no Evangelho. É verdade ou não é, irmãos? O que vocês acham? Não cabe. Sabe uma coisa que não encaixa com a outra? Jesus fez de tudo. Essa história serve para isso. Para mostrar para a gente que preconceito não cabe no Evangelho. Que a mensagem que Deus tem é para quem? Para todos. Não tem como nós excluirmos um determinado grupo, deixar de pregar para um determinado grupo. Quem tem colocado barreiras ao Evangelho somos nós. Que tem impedido que essa mensagem às vezes chegue para quem deveria chegar. Alguém que poderia se arrepender dos seus pecados, mas vai ficar mais difícil se nós não nos aproximarmos, não quisermos cruzar o caminho com essas pessoas. Isso é muito fácil de olhar, irmãos. Como eu disse, eu cresci nessa igreja e eu já visitei outras igrejas de outras denominações. É só você olhar para o banco da igreja. Quantas pessoas diferentes tem aqui? Pessoas que em nossos olhos seriam estranhas. Não tem. Não são muito parecidos? Olhando aqui, nós todos parecemos demais. Mas cadê o aprendiz? Cadê alguém para beber com a gente da água da vida aqui nesse banco? Alguém que aos olhos de muitos seria estranho. As pessoas ficam... De que forma? Elas querem se achegar? Elas se sentem à vontade de sentar aqui conosco? Muitas vezes, como a nossa irmã falou, só o olhar pode espantar alguém. Porque ela sabe que existe preconceito. E isso é no trabalho, e isso é com os amigos, isso é na família. E Jesus, irmãos, ele veio para quebrar preconceitos. Por isso eu disse para os irmãos que eu fiquei impactado com essa mensagem, depois de muitos anos ouvindo essa mensagem da mulher samaritana. Porque ela vale para a gente hoje. Essa mensagem é para nós hoje. Quem são os excluídos? O que temos feito, irmãos, por essas pessoas? Até quando nós vamos dizer as mesmas palavras da igreja de Laodiceia? Sabe o que diz a igreja de Laodiceia, irmãos? Olha o que ela diz lá em Apocalipse. Rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. E o que Deus fala para Laodiceia? Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Do que está falando aqui, irmãos? Do orgulho espiritual. O que nós vemos, irmãos, é poucas pessoas se reconhecendo como pecadoras e muita gente se dizendo santo, e pouca gente dizendo: sou pecador, miserável, pobre, cego e nu, careço da graça como todos nós, pecadores, miseráveis. Raramente ouvimos se admitir isso, né? Quando vamos entender que Cristo veio para os doentes? Ele deixou isso claro. Ele veio para os doentes, não para os saudáveis. Que se dentro da igreja estão todos apresentando o mesmo formato, é porque tem algo errado. Porque não temos pessoas diferentes aqui bebendo conosco? Ao invés disso, temos visto irmão contra irmão, uma luta de egos sem fim. Um querendo ter mais razão do que o outro, sendo que está todo mundo no mesmo barco. Nós estamos nos aproximando agora de um momento decisivo do país, uma eleição. E cada vez que aproxima a eleição, mais se afastam as pessoas. Não é estranho, irmãos? Eu cheguei a ver um amigo meu, fui padrinho de casamento dele. O irmão dele não foi no casamento dele, porque um é de um partido e o outro é de outro.
que vocês acham, irmãos? É assim que a gente vai pregar o Evangelho? Como é que você vai pregar o Evangelho se a pessoa viu você na sua rede social causando briga por causa de política? Aí essa pessoa é do outro partido, aí eu vou lá pregar para ela. Sendo que um pouquinho antes eu falei que aquela pessoa do outro partido é idiota. Ela vai querer te ouvir? Você é do partido X, você fala que quem é do partido Y é idiota, é burro. Aí você vai lá pregar o Evangelho para ela. Vai funcionar? Irmão, eu estava conversando com um amigo meu, o que falta no nosso país é união. Vamos sentar, fazer uma reunião, vamos ver o que é melhor para o nosso país. Qual o cara que é melhor, né? Democracia é isso. Democracia não é atirar no outro, não é chamar o outro de idiota, não é separar famílias. Democracia é se sentar, se unir e ver o que é melhor para o nosso país. Só isso, Sim. Isso vem, irmão, da humildade. É como eu falei, o orgulho, ele traz algo terrível para a gente. Sempre a pessoa orgulhosa, ela vai achar que ela sabe mais do que o outro. E por conta do orgulho, ela acha que o candidato dela é melhor do que o outro e te dá o direito de agredir o outro, de xingar o outro, de colocar o que, irmãos? Coloca ali aquele rótulo no outro, sabe? Todo mundo hoje tem um rótulo. Você é do partido X, tem um rótulo. Você é do partido Y, tem um rótulo. Você é do partido Z, tem um rótulo. E as pessoas olham para ela e já olham com cara feia, porque é do partido X, do partido Y. Irmãos, isso é um empecilho à pregação do Evangelho. É ou não é? É um empecilho. Não é para isso que nós somos chamados. Nós temos nosso dever como cidadão, de ir lá votar. Mas o nosso maior dever é de cidadãos da onde, irmãos? Dos céus. Somos chamados a ser embaixadores do céu. É pelo Evangelho que a gente vai conversar, vai argumentar. Não é brigando, entrando em contendas por política. Pastor, eu já vi, nós adventistas, temos um grande preconceito em parte, nessa parte de falar, sempre achar que só adventista vai ser salvo. Fala assim, não, a igreja, quando você vai falar para uma outra pessoa que nem sequer conhece a igreja, aí você vem com esse termo. Mas a única igreja que tem a verdade é nós, adventistas, do sétimo dia. Ou seja, não entra que Deus é o nosso Salvador, que Ele veio para salvar a todos. Aí já bota a nossa igreja, que é a única, né? Isso afasta bastante. Exato, irmã. Vocês ouviram o que a irmã falou? Um outro preconceito que existe, que a gente comete muitas vezes, é tratar os outros como se nossa igreja fosse a única que trouxesse salvação. Se a salvação viesse da igreja, a salvação vem de quem, irmãos? De Jesus. E quando você vai com esse discurso de exclusivismo, você já afastou o seu irmão. Preconceitos, irmãos. Lembre-se disso. Jesus veio para quebrar preconceitos e paradigmas. Não coloquemos empecilho para esse evangelho. Vou ler outro trecho da nossa irmã Ellen White, de Desejado de Todas as Nações. Olha o que ela disse. O Salvador continua ainda a fazer a mesma obra que realizou quando ofereceu água da vida para aquela mulher samaritana. Ele ainda oferece a água. Os que se chamam seus seguidores, eu e você, podem desprezar e evitar os excluídos da sociedade. Olha o que ela está falando. Está escrito, ele vai escrever isso daqui. Às vezes nós que se dizemos, nos colocamos como seguidores de Cristo, podemos desprezar e evitar os excluídos da sociedade. Circunstância alguma de nascimento ou nacionalidade, porém, nenhuma condição de vida pode desviar seu amor dos filhos dos homens. Olha o que ela deixou claro. Não existe condição alguma que possa tirar a pessoa da condição de receber o amor de Cristo. Amém? Com Cristo não existe condição, irmãos. Não importa quem seja, o que tenha feito, onde nasceu, a cor da pele que tem, o que gosta, o que não gosta, o que acredita. Jesus chama a todos. Jesus diz: se me pedisses, eu te daria água viva. Continuando o texto, irmãos, a mulher, ela diz para Jesus:
mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você vai tirar essa tal água da vida? Por acaso você se considera mais importante do que Jacó? Porque Jacó deu esse poço, ele me deu essa água. Como é que você vai oferecer uma água melhor do que Jacó e do que seus filhos bebiam? Quem é você para me oferecer uma água melhor do que a que eu tenho nesse poço de meu pai Jacó? E Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo vai ter sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. A água que eu tenho traz salvação. É isso que Jesus disse. Esse é o tipo de água que Jesus está dizendo. E que tipo de água nós temos bebido hoje, irmãos? Que tipo de água o mundo bebe? Será que é uma água que traz saciedade ou só traz mais incertezas, inconstâncias, ganância, busca desenfreada, algo inalcançável? Não é assim que você vê? As pessoas correndo como se fosse um ratinho numa rodinha. Sabe aquele ratinho? Correndo sem fim? Buscando mais dinheiro, mais coisas, mais recursos para gastar mais. E as pessoas estão cada vez mais infelizes. E Jesus vem aqui para oferecer uma água que nunca mais dá sede. Ele te oferece saciedade, vida em abundância, liberdade, graça e salvação. A mulher então fica encantada com essa possibilidade. Ela tem que ir lá todo dia no sol escaldante para não ir junto com as outras mulheres. E ela diz: então me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e não vou mais precisar voltar aqui para tirar a água. Então Jesus pega e fala: ok, vou te dar essa água. Primeiro vai lá e busca o seu marido. Jesus quer entrar agora em outro ponto. Vai lá e traz o seu marido, que eu vou te dar dessa água. Ela já entendeu que ela precisa dessa água, mas Jesus pede para que ela traga o seu marido. Ela diz para Jesus: não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você está dizendo a verdade. Jesus está querendo passar por outra barreira, irmãos. A barreira do passado. A barreira do pecado. Daquela pessoa, irmão, que muitas vezes viveu aqui com a gente, cantou com vocês, pregou aqui nessa igreja, mas que quando cometeu um pecado, os irmãos fazem o quê? Abandonam. O irmão fica lá na casa dele, ninguém visita, ninguém conversa mais, olha torto. O passado de pecado. Jesus está falando aqui para ela: eu sei do seu passado. E está mostrando para a gente que mesmo que você saiba do passado, Ele quer que você faça diferente. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Agora ela percebeu que tem algo diferente com Jesus, né? Primeiro ele era só um andarilho, agora ela já olha para ele como um profeta, está sabendo das coisas. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui o Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Qual que é o lugar certo de adorar? Por que a gente fica brigando para saber qual que é o melhor? Quem tem a melhor adoração? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegada a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias é aquele que é chamado Cristo e virá. Quando ele vier, ele vai nos explicar sobre tudo isso. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Agora ele entrega um presente. Ele disse que tinha um presente, não tinha?
E aqui ele acaba de entregar o presente para ela. Se você acredita no Messias, sou eu. Estou aqui. Vim aqui só para falar com você. Naquele momento, seus discípulos então chegaram, a conversa já estava rolando, eles chegaram e ficaram surpresos de encontrar, o texto diz, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas eles não se atreveram a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher então deixou sua vasilha de água junto ao poço e saiu correndo para dizer a todos: venham ver o homem. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém já deu comida para ele? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que a alegria espera tanto que semeia quanto que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Irmãos, o que Jesus está falando aqui sobre a colheita? Está usando outro exemplo aqui, outra ilustração. Ele está dizendo de pessoas, não é isso? Está dizendo que quebrar essa barreira vai te fazer colher aonde você não plantou. No meio dos samaritanos tinha colheita ou não tinha? Tinha. É nessa multidão que está aí fora, sofrendo preconceito, que tem gente para ser colhida. Tem fruto maduro esperando. E o que nós estamos esperando para colher? Que Jesus disse que teria grande alegria se nós fôssemos colher os frutos que estão aí fora. Gente sincera, louca para deixar o pecado, mas que eu não sei falar com ela. E olha o que o texto diz: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali mais 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Quanta gente pode falar isso, irmãos, se a gente levar essa mensagem? As pessoas vão ver pelos próprios olhos que Jesus é o Salvador do mundo. Nós só temos que abrir os braços, levar a mensagem, deixar o preconceito de lado e deixar que a obra do Evangelho aconteça. O que vai dar de fruto ou não, nós não sabemos. Se aquela pessoa vai aceitar ou não, nós não sabemos. Nosso papel é semear e colher, semear e colher. Amém? Vamos terminar com um texto da Ellen White, de Desejado de Todas as Nações. Ela disse assim: os fariseus desprezavam a simplicidade de Jesus, passavam-lhe por alto os milagres e pediam-lhe um sinal de que era o Filho de Deus. Os samaritanos, porém, não pediram um sinal, e Jesus não fez nenhum milagre entre eles, a não ser ter revelado o segredo da mulher no poço. Entretanto, muitos o receberam. Em sua nova alegria, disseram à mulher: já não é pelo dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que é o Cristo Salvador do mundo. Irmãos, não pensemos que isso era só com os fariseus. Não pensemos que os fariseus eram burros, desprovidos de inteligência, por isso que eles cometiam esses absurdos. Não, eles eram inteligentes, mas eles endureceram o coração. Não endureça o coração. Você pode ser inteligente, capaz, ter conhecimento bíblico, mas quando você endurecer o seu coração,
você vai estar mais próximo do fariseu do que de Cristo. Permaneçamos com o nosso coração aberto, puro e limpo para receber aqueles a quem Cristo ama. A busca tem que ser constante. O foco é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Para tal, devemos andar como Ele andou, falar como Ele falou, ensinar como Ele ensinou e viver como Ele viveu. Amém? Essa é a nossa mensagem para essa manhã. Que nós possamos sair daqui reavivados e transformados pela palavra de Deus. Amém? Teremos agora uma mensagem musical com o nosso irmão. Possamos meditar nesta mensagem. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória.
esse caminho, obrigado por nos ensinar a cada dia, por nos dar uma nova chance de mostrar que somos teus filhos a cada dia. Amém. Nos ajude, Senhor, a vencer as barreiras, os preconceitos, deixar de lado paradigmas, aquilo que aprendemos, mas que não cabe mais no Evangelho. Nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas, todo tribo, língua, nação, todo tipo de pessoa, que todos possam ter a chance de ouvir de Ti, que possamos ser um exemplo, viver e mostrar como o Senhor atua em nossa vida. É o que nós pedimos, Senhor Deus, sabendo que não é fácil, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém.